Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Como eu já falei aqui sobre desequilíbrio ecológico, né? E também desequilíbrio na cadeia alimentar, existe também os desequilíbrios a nível social, né? Aonde eu vou falar agora sobre essa questão aí de forma mais resumida. Tá entendendo? Então vamos lá, preste bem atenção. A maior religião do planeta Terra, sem sombras de dúvida, é o cristianismo, com cerca de 2 bilhões de cristãos. Em segundo lugar, vem o Islã, com cerca de 1,5 bilhão. Tá entendendo? Diga-se de passagem também que é de longe a religião que mais cresce no mundo, é a religião islâmica. Mas por que ela cresce tanto? E é isso aí que vamos debulhar agora, né? Então vamos lá, pessoal. Vocês têm que entender uma coisa, que religião, ela não tem fronteira. Estou falando de religião. Religião não tem fronteira, ok? Só que tem países como Coreia do Norte, né? Daquele ditador lá, meio doido lá. E também países como a China, né? Que é um país comunista, ok? Um país ateu, de Xi Jinping. Tanto na Coreia do Norte como também na China, não entra a religião, ok? Porque se entrar alguém descobrir, infelizmente é caixão e vela, ok? Na China, eles ainda tentam, né, contornar a situação e fazer com que você se desmaterialize sua crença em Deus, né? Levando você para um novo processo aonde você vai praticamente ser doutrinado por eles, pelos chineses, pela doutrina comunista, para deixar de acreditar em Deus, o que eu acho muito difícil. Eles fazem isso lá com os muçulmanos, né? Eles fazem isso até com cristão mesmo, porque eles não aceitam essa crença em Deus. Eles são comunistas, eles são de esquerda. Isso aqui na China de Xi Jinping. Mas se for na Coreia, todos os dois é terrível, mas na Coreia a situação ainda é pior, ok? Então não se entra religião nenhuma nesses dois mundos aqui. Um por conta do comunismo que é a China, né? E a outra que é a Coreia do Norte, muito por conta, né? Aí, por ser um país extremamente ditador, né? Desse ditador lá, meio maluco lá, que me esqueci até o nome dele agora. Mas fora disso aí, a religião ela é extremamente bem abrangente e consegue entrar em muitos lugares. Tá entendendo? Então, pessoal, preste bem atenção. Nossa religião, né, a religião do cristianismo, ela surgiu onde? No Oriente. Como também a religião muçulmana também surgiu no Oriente. São, na verdade, são oriundas de Abraão, né? Porque assim, ó, Abraão, né, ele terá, vamos mais adiante, preste bem atenção. Noé, ele gerou um filho chamado de Sem, que vai gerar, né, aí Abraão vai receber a promessa, né, e vai gerar Isaac, e de Isaac vai gerar o quê? Vai gerar Jacó, tá entendendo? E de Jacó, né, esse povo vai para o Egito, né, através de José. Jacó vai gerar José. E esse povo vai para o Egito, vai se multiplicar ali, vai ficar em 1 milhão. Tá entendendo? Daí surge Moisés e liberta esse povo, sabe? Liberta esse povo e esse povo vai ser liberto. E desse povo aqui vai surgir 3 religiões abrâmicas. Tá entendendo? Primeiro, o judaísmo, né? O judaísmo, muito por conta de Moisés.
E no judaísmo, na época de Jesus, tinha duas vertentes principais, né? Os escribas e os fariseus. E tinha os saduceus, né? Tinha três: escriba, fariseus e saduceus. Mas só que em 70 eles deixam de existir, né? Depois daquela destruição ali do general Tito, ou eu acho que foi Tito, ou foi Vespasiano, que destruiu em 70 Jerusalém. Até porque eles foram pré-avisados acerca disso pelo próprio Jesus, né? Que eles renegaram Jesus, eles abandonaram Jesus. Jesus avisou, mas eles não abraçaram Jesus. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E aí o que é que acontece? De Abraão surgem essas três grandes religiões. Judaísmo, do judaísmo vem o cristianismo, né? De Jesus, do cristianismo, né? Com a influência do cristianismo, com a influência do judaísmo, mas surgiu outra religião abrâmica, chamada de muçulmana, muito por conta do profeta Muhammad, de Maomé. Então você vai ter três religiões abrâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo, ok? E o que está acontecendo? Está acontecendo, meu amigo, o seguinte: é muito difícil, só que elas surgiram no Oriente, né? Não vamos fugir disso. Ela surgiu onde? No Oriente. Só que o cristianismo consegue, né, se espalhar aí e vencer e tomar o Oriente, por ser uma religião pacífica, o cristianismo, e toma. E aí é abraçado aí pelo Papa Gregório, tá entendendo? E aí mais tarde vai se difundir como, vai se oficializar como a maior religião do Ocidente, mas ela veio do Oriente. Já o islamismo, ele tentou fazer esse papel aqui, mas foi muito bloqueado porque usava a espada, a violência, a guerra, e foi bloqueado, sabe? Inclusive pelas cruzadas, pelos cavaleiros templários, pelos papas, sabe? Pelos também pelos lusitanos, né? De Portugal. Portugal combateram o povo islâmico, como também não só Portugal, como todos os países da Europa, né? E Portugal tinha uma frota muito poderosa aí de embarcações náuticas e combateu aí os muçulmanos otomanos, né? Que não conseguiu tomar a Europa. Então a Europa ficou na mão mesmo dos católicos, dos cristãos. Então temos aqui no Ocidente países aqui do Ocidente, muito por conta do continente, né? Que tem aqui que é as Américas, tem a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né? Aí tem México, por exemplo, todos são cristãos. Tem a América Central, que é um pouquinho de países ali, Nicarágua, Panamá, Honduras, e temos a América do Sul aí, que Brasil, Venezuela, Peru, Paraguai, sabe, Uruguai, Bolívia, tudo isso aí, as Américas todas, tudo aqui é cristão, é cristianismo que impera aqui, ok? E aí o que é que acontece? Acontece que essa religião islâmica, né, ela tem facilidade de vir para cá, para o nosso mundo, que mundo, o mundo ocidente, ok? Então elas conseguem adentrar, sabe, aqui, mas o cristianismo já não entra lá, tá entendendo? No Oriente. Muito difícil alguém pregar ali em um país chamado de Iraque, de Irã, tá entendendo? Em alguns países da África, muito difícil, até porque gera pena de morte, ok? Então, eles têm essa facilidade de entrar no Ocidente, mas a gente não tem facilidade de entrar lá no Oriente, ok? Então, vamos lá. Já no Ocidente, o Islã entra com toda a facilidade do mundo, né? O cristianismo tem dificuldade de adentrar, de entrar dentro do Ocidente. Mas já o islamismo não tem nenhuma dificuldade, né, de entrar aqui no Ocidente. E quem está preparando o caminho aí para os muçulmanos aqui,
Alguém está preparando, alguém está dando uma espécie de João Batista bizarro aí, uma espécie de João Batista aí, fake, falso. Quem está preparando o caminho do Islã aqui no Ocidente chama-se as feministas. Elas estão preparando o caminho do islamismo, ok? Com sua ira, com sua raiva, né? E com sua misandria para cima dos homens. Elas são extremamente misândricas, até porque elas são, a maioria é tudo lésbica, né? E elas ficam aí cabeceando mulheres, né? Tal, aquela coisa toda. E o que que acontece? Cada vez mais vai surgindo leis que vão beneficiando de um lado as mulheres e vão maltratando os homens, ok? Como pensão alimentícia, lei da Maria da Penha, falsas acusações ou falsetes, pensão socioafetiva, que essa aqui é terrível, por exemplo. O cara vai lá, né, bota filho em uma mulher, muitas vezes o cara tá errado, né? Zé Droguinha, né? Esses caras aqui que anda aí todo errado, aí pega uma mulher dessa e mete filho e tal. E aí essa mulher vai agora se relacionar, né, com, com outro homem, e nesse relacionamento ela vai dar um golpe. Ela só vai esperar ficar com ele um ano. Com um ano a lei já permite que ele pague pensão dos filhos que não é dele, que ele não produziu, que ele não gerou, que ele não fecundou. Os filhos é de outro homem. Eu tinha um colega mesmo que ele tá em um estado de desespero, porque na verdade ele está pagando pensão para os filhos que não é dele. Por conta de que dessas leis aqui, ó, maluca que surge, que só vai beneficiar quem? As mulheres. E quem está criando todo esse projeto por trás disso? As feministas, que está sendo apoiado por quem? Por políticos que sabem que a maioria dos votos vem das mulheres, ok? Então, se a maioria dos votos vem das mulheres, ela consegue então burlar através de voto, né? Porque vai ter, para poder se candidatar, tem que ter quantidade de pessoas. Então a pessoa faz assim, eu me submeto às mulheres, ganho os votos dela, boto o que elas querem lá na lei, crio leis para ela e favorável a ela, e o homem vai se lascando, o homem vai ficando cada vez mais apertado, tá entendendo? E com isso aí, cada vez mais apertado, com pensão alimentícia, né? Com lei da Maria da Penha, falsas acusações de tudo que é forma, gênero e cor, e com essa nova lei criada aí que os homens apoiaram, os homens quem? Os políticos, porque os caras querem voto, os caras não querem saber de nada e outra, eles têm poder, têm advogado, mesmo assim muitos deles ainda acabam se lascando, né? E o que é que acontece? Essas feministas aqui estão preparando o caminho de quem? Do Islã. Mas por que elas estão preparando o caminho do Islã? Porque estão afrouxando, sabe, as leis a favor das mulheres e está causando uma espécie de desequilíbrio da própria sociedade brasileira. Tá entendendo? Então, até uma suposta separação, as mulheres elas são extremamente, sabe, beneficiadas, amplamente beneficiadas, levando vantagem, onde o cara sai com a mão na frente e outra atrás, e já elas não, elas ficam com tudo. Então, leis que na verdade estão no cunho de total cabal a nível da esfera feminina, está lascando um em banda. E quem está colocando e podando, né, materializando essas leis lá, são os políticos homens, que são maioria ali no Congresso, são maioria ali nas bancadas políticas ali. Mas por que esses caras fazem isso? Porque eles, meu irmão, eles dependem de voto. Tá entendendo? Como eles querem manter o luxo, né? As ganâncias dele, então o cara tá cagando, meu irmão. Mas sem eles pensar, o que é que está acontecendo? Está acontecendo agora uma espécie de desequilíbrio social, que eu vou falar sobre isso aqui. E que desequilíbrio social é esse? Por outro lado, o que é que os homens estão fazendo, né? Principalmente os homens de classe pobre, os negros, enfim, esses homens aí comuns, que são mais afetados,
Diga-se de passagem que muitos grandes também são afetados, né? Você está vendo jogador de futebol sendo afetado, você está vendo ator, atriz, né? Não, ator, não estou falando de homem, ator, tá entendendo? Jogador, até político mesmo, né? Pessoas de ponta, empresário, todo mundo sendo afetado do gênero masculino. Só que esses caras, eles têm recurso, tá entendendo? Eles têm recurso. Já um homem comum, um homem pobre, ele não tem. E o que ele nos resta a fazer? Os homens, né? Eles estão tomando algumas atitudes, sabe por quê? Porque, como eu falei a você, por outro lado, quem mais morre, tá entendendo? São os homens. Por outro lado, quem mais morre é os homens, tá entendendo? Por outro lado, quem mais fica encarcerado no sistema prisional são os homens. 91% são homens, 1% é mulher. Tá entendendo? Quem mais morre são os homens e quem mais ficam encarcerados aí são os homens também, 99%. E aí vem outra situação em que o homem, o chefe da casa, quando ele adquire mulher e fica ali sustentando lá, com muito sacrifício, ele vai perder, segundo estatística científica, 80% da saúde. Tá entendendo? Aí o cara vai agora perder também a saúde. Porque o cara vai se estressar, o cara tem estresse no trabalho, o cara tem aperto de um lado, o cara tem aperto de outro. Tem cara que surta, sai andando igual maluco. Tá entendendo? Tem cara que surta andar aí caminhando, vira andarilho, sabe? Esses caras que andando aí sem pé, sem destino, sem nada, e aí. Ou então vai virar praceiro, né? Aqueles caras que vai pra praça lá, se distrai lá, jogar dominó e depois volta pra dormir no outro dia trabalhar. E se apertado no trabalho também. Tá entendendo? Aí você vai ver o aperto que o homem tá tomando. De um lado, as feministas, elas vai, na verdade, sendo beneficiadas e beneficiando quem? As maiorias das mulheres, somado com que? Com o aperto de mão aí dos próprios políticos, que são homens, mas os caras não querem saber disso, os caras querem saber de voto. Eles querem saber de voto. E o que é que acontece? Os homens já vai sofrendo todas essas mazelas aqui, ó, que eu acabei de falar agora. Eles morrem, eles são maioria nas prisões e também eles perdem 80% da saúde, né, cuidando da família. Coisa que muitos deles não são reconhecidos. E a maioria dos homens são mendigos de ruas, se você não sabe. 99% também são mendigos de rua, porque ninguém ajuda homem. Um homem quebrou, caiu, é com ele, é a sorte e o asfalto e o destino. Tá entendendo? E diga-se de passagem que em uma separação, tudo fica com a mulher e o homem, infelizmente, não consegue ficar com nada. Com isso, o que é que está acontecendo? Cada vez mais os homens estão ficando só. Vocês estão entendendo? Eles tendem e insistem em não casar mais. Estão entendendo? No meio dessa guerra aí, tem mulheres que também não tem nada a ver, né? São mulheres até boas, sábias, inteligentes, mas que vai sofrer aí o dano, né? O dano causado pelas feministas. Tá entendendo? Aí essas mulheres aqui, elas vão absorver o dano das feministas. São mulheres até inteligentes, são mulheres boas, são mulheres sábias, são mulheres que querem compromisso e tal, mas com tanto bombardeamento na vida do homem, que o homem está se afastando das mulheres. Tá entendendo? Os homens, por conta de sofrer muito, né? Aí eles estão cada vez mais se desiludindo e se blindando. Mas com esse desequilíbrio, tá entendendo? Massivo, vai afetar agora a taxa de natalidade. Porque homens, eles, como eu falei a você, eles morrem mais cedo, tá entendendo? Em larga escala, em larga porcentagem. E depois que os homens morrem, resta agora os outros homens, tá entendendo? E esses homens que restam, eles estão presos. Aí você tem homens mortos e tem homens presos
né, no sistema carcerário. E os que estão aí, né, em liberdade, que estão de boa, tranquilo, estão de bem aí com as leis, esses aí vão ser agora esmagados por leis misândricas, feministas, né, que foram cunhados pelos próprios políticos homens, que covardearam os próprios homens, que deram uma de Judas Iscariote contra os homens. Os próprios homens traindo os homens por conta de querer voto e não apoiar leis que estão esmagando com os homens, né, em um rolo compressor e que os homens já estão extremamente em aperto, em extrema desvantagem, tá entendendo? E aí apoia porque assim, eles querem voto, tá entendendo? Eles querem voto, eles estão cagando. Aí o que foi que Paulo falou? Paulo disse assim, ó, há 2000 anos atrás, bom é que o homem fique só, tá entendendo? É bom o homem ficar só. E aí que vai existir agora um movimento, onde os homens vão aderir a um movimento chamado de quê? De MGTOW. E o que é o MGTOW? É esse homem que Paulo diz que tem que ficar só. O cara vai ficar só devido a tanta pressão. O cara sofre pressão no emprego, pressão na rua, pressão na vizinhança, pressão de tudo que é forma e maneira e lado mesmo. Bombardeado, sem apoio de ninguém. E aí quando ele olha para os horizontes, ele vê as leis feministas cada vez mais pesadas contra ele, apoiado por políticos misândricos, covardes, que na verdade esses caras, ao invés de vetar essas leis, os caras apoiam, tem lei que tem que ser vetada. Aí, se essa lei não for vetada, o que é que vai acontecer? Os homens vão se blindar, eles vão ver o quê? Eles vão se tornar MGTOW, que é o novo movimento. Que movimento é esse? Os caras vão seguir o caminho, a vida deles ser mulher, tá entendendo? Eles vão viver a vida deles, vão ter mais saúde, vão ter mais liberdade, não vai dar satisfação a ninguém, não vão perder 80% aí de suas vidas, tá entendendo? E aí vão viver de boa, tá entendendo? E o que é que acontece? Por outro lado, isso vai afetar diretamente a taxa de natalidade populacional do nosso Brasil. Por quê? Porque com os homens não querendo mais relacionamento com a mulher, vai diminuir a população do nosso Brasil. É o que está acontecendo, certo? Não só no nosso Brasil, como também em todo o Ocidente. O Ocidente está perdendo a guerra para o Islã. Enquanto a gente está diminuindo, eles estão crescendo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando do crescimento vertiginoso do Islã. Tá entendendo? E vou concluir isso aqui. Eu vou concluir. A diminuição da população brasileira por conta de não mais ter homens querendo se relacionar com as mulheres, muito por conta das leis que é pesada imposta sobre os homens, como eu acabei de falar aqui agora a vocês, né? Que é pensão alimentícia, lei da Maria da Penha, falsas acusações, tá entendendo? Em caso de separação a mulher fica com tudo, tá entendendo? Inúmeros benefícios que a mulher tem e coisa que o homem ele não tem nenhuma espécie aí de valor, só a mulher. Então nessa desvalorização do homem, nessa desvalorização do homem, o que é que o homem está fazendo? Ele está aderindo a esse movimento que Paulo já tinha falado lá atrás, Paulo tinha profetizado isso lá atrás, chamado movimento MGTOW, que não tem um movimento feminista. Então esse movimento MGTOW presume que o homem fique só. E aí os homens estão tomando essa posição. E enquanto nós estamos diminuindo aqui no nosso Brasil, o Islã vem crescendo de forma exponencial, né? De forma vertiginosa. Tá entendendo? No nosso próprio território, no nosso Brasil, o Islã está crescendo, ninguém está percebendo. Para uma população, se você não sabe, para uma população se manter viva de forma significativa, tem que haver uma recomposição. Para uma população, né, ficar viva de pé, tem que haver o quê? Uma recomposição.
Recomposição essa que não está tendo aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil. Muito por conta que eu já falei aqui, os homens estão evitando se relacionar com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, meu irmão, elas têm muitas leis que vai beneficiar ela e nada os homens. E com isso vai afetar o quê? A taxa, né, de natalidade, porque os homens não estão mais se relacionando. Então estamos sim diminuindo. Você não pode ver, mas o IBGE prova isso. O Instituto Brasileiro de Estatística Geográfica mostra isso, que realmente estamos em declínio. Aí o que é que acontece, né? Acontece que a maioria dos homens estão se auto-blindando, tá entendendo? E eles se blindando, vai só restar o que agora? Vai restar só os gados, né? Porque se você for pegar agora, fazer uma classificação aqui, você vai entender algo de suma importância. Porque nós estamos diminuindo. Preste bem atenção. A maioria dos homens estão presos, né? Uma boa parte dos homens estão presos. E com um bocado de homem preso, não tem aí como gerar, não tem como gerar filho, porque eles estão presos, né? E gerar família. Por outro lado, a maioria dos homens, eles não querem se envolver com as mulheres por conta das leis que são pesadas contra ele mesmo. Então você tem uma parte aí, né, que estão presos, e tem uma parte que não quer se envolver com as mulheres para poder se defender. Tá entendendo? Por conta de que as leis, sabe, estão sempre beneficiando e sempre a favor das mulheres. E o que é que os homens estão fazendo? Eles estão se blindando. E por outro lado vem aquela questão pior, né, que a maioria dos homens estão também morrendo. Aí você vai ver, os caras estão morrendo, os homens, os que já morreram, só resta agora os homens presos, que estão presos, e resta agora uma pequena parte que os caras não querem se relacionar. Quando eu disse a você que as feministas estão, na verdade, aí impactando sutilmente aí a taxa de natalidade do nosso Brasil, ninguém está acreditando. Por quê? Porque com essas três esferas aqui, homens morrendo, homens presos e homens não querendo se envolver mais com mulheres, obviamente vai sim impactar na taxa de natalidade, ou seja, os homens, eles não estão mais fecundando mulher para gerar filho. Por quê? Porque os que estão aí estão se blindando. E com isso, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que o Islã, que já está dentro do nosso querido Brasil, varonils, tá entendendo? De ordem e progresso, esse Islã, por outro lado, o que é que eles fazem? Enquanto temos cada vez menos filhos, não é assim com o Islã. O islamismo vem crescendo exponencialmente, vertiginosamente. Eles praticam de forma aberta a poligamia. E o que é a poligamia? No Islã, eles podem ter até 4 mulheres, meu irmão. E com 4 mulheres, meu irmão, eles vão gerar inúmeros filhos, tá entendendo? E gerando inúmeros filhos, ele vai começar a preencher esse vácuo, esse vazio deixado aí pelos homens brasileiros que não querem se envolver com mulher, mas tudo de forma sutil, tá entendendo? Tá entendendo? Então ele vai adentrando esse vácuo, esse vazio, né? Essa lacuna, aí vai preenchendo sutilmente, porque enquanto a gente não quer ter filho, por conta das leis feministas que é extremamente pesada, tá entendendo? Que há um desequilíbrio, a mulher não é cabeça do homem, o homem sim que é a cabeça da mulher. Aí vem o Islã que põe a mulher no lugar dela, na tora, e fala assim, não, aqui quem manda é a gente, porque Deus quer assim, tá entendendo? E a mulher fica debaixo dos pés dos homens. Aqui no Ocidente não, ao inverso, houve a inversão de valores, e eu já disse aqui, inversão de valores
tende a destruir, tende a matar, tende a arruinar. Mas, infelizmente, como os políticos daqui só pensam em ganhar voto, eles foram, na verdade, abrindo a guarda, abrindo a guarda, abrindo a guarda, abrindo a guarda. Nesse abrir guarda, leis e mais leis e pantilhão de leis esmagadores estão, na verdade, maltratando o homem. E com esse maltrato o homem se blindou. Do outro lado, o Islã está crescendo e está tomando espaço que era da gente, do cristianismo. E o Islã está crescendo dentro do nosso território brasileiro. Está entendendo? E o que é que vai acontecer? Com isso, vai acontecer um fenômeno onde eles vão ser maioria. E eles, como maioria, eles podem colocar candidatos deles na política. Aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Por quê? Preste bem atenção. Com maioria, né? Porque nós vivemos em uma democracia. Em maioria, o Islã, por ele ter muito mais filhos que os cristãos, até por conta dessa situação aí, onde as feministas, na verdade, estão dando uma de João Batista da morte, preparando o caminho para o Islã. O que está acontecendo? Está acontecendo que o Islã está crescendo, tomando espaço da gente, se multiplicando dentro do nosso território. E na hora da votação, ele vai botar ali, eles vão colocar aqui, se tiver um islâmico como presidente, né, concorrendo à presidência, tem um cristão concorrendo à presidência. Só uma simulação aqui. Você tem um presidente, né, um candidato a presidente que é islâmico, você tem um candidato a presidente que é cristão. Mas só que a população cristã só tem 10 pessoas, por conta dessa bagunça toda que eu acabei de dizer aqui a você, né? Que a João Batista da morte, chamada de feminista, elas na verdade, com tantas leis, fez com que os homens se blindassem. Os homens, eles morrem muito mais rápido que a mulher e já tem esse prejuízo aí. Outro prejuízo é que os homens ficam presos. Outro prejuízo. E outro prejuízo é que a maioria dos homens não querem mais se relacionar com as mulheres. E o que é que ocorre? Os homens estão nessa situação. E aí tem um presidente aqui, né, cristão, para se candidatar aqui a presidente. Só que tem um candidato islâmico aqui que também quer se tornar presidente. Só que no Islã, enquanto aqui tem 10, aqui tem 50. Aí você vai coletar agora os votos, você vai ver que os 10 cristãos daqui votou no presidente cristão. Isso aqui é uma simulação. E quando esses 10 candidatos, né, esses 10, essas 10 pessoas, né, eles votam em seus respectivos candidatos, no caso aqui o presidente, os 10 cristãos vão votar no presidente, no candidato à presidência que é um cristão. Vocês estão entendendo? Só que do outro lado, os 50 islâmicos aqui vai votar no dele. Isso tudo aqui no nosso território Brasil. O Islã cresceu tanto que se tornou maioria. E aí vai ser presidente quem? O Islã, tá entendendo? O presidente islâmico, tá entendendo? O presidente muçulmano. E com o presidente muçulmano já encabeceando o Brasil, é só questão de tempo para que as outras configurações se configurem conforme o Islã queira. Tá entendendo? Porque tem um grito do Islã que diz assim, ó, no meio deles, que um dia Alá há de entregar o mundo todo ao islamismo. E eles apostam nisso, isso aonde? Eles apostam isso na quantidade, sabe? É por isso que o Islã tem 4 mulheres para ter um bocado de filho, para desconfigurar o que? Ganhar nos votos, tá entendendo? Ele vai desconfigurar ali as leis quando eles vão sim se candidatar. Aí você tem um presidente que é islâmico, o que é que vai acontecer? Mais tarde você vai ter um presidente senador, ou você vai ter um senador muçulmano, você vai ter um islâmico também, né? Você vai ter um deputado federal islâmico, você vai ter um deputado estadual e tudo islâmico, tudo muçulmano, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ministros
e presidente do Islâmico, que eles são maioria, eles ocuparam o espaço que nós deixamos. E o que é que acontece com isso? Acontece que eles tomaram praticamente alguns países já da Europa assim, tá entendendo? E ali implantaram agora a teocracia e o Alcorão como lei régia e magna daquele país, inclusive na Suécia. A Suécia já tem a Sharia já, porque eles foram se multiplicando dentro do território da Suécia, né? Eles vieram como imigrantes, né? Como fugitivos de lá dos próprios, tomaram esse carreirão dos próprios muçulmanos, nessa guerra aí de xiita e sunita. Eles tomaram esse carreirão, mas quando chegaram aqui, né? Como bons moços, o que foi que eles fizeram? Eles foram lá e foram se multiplicando, tomou a Suécia toda, onde a Suécia baixou a guarda, eles tomaram. É o que pode acontecer com o nosso Brasil, baixar a guarda e eles vão tomar tudo. E quando tomar um abraço, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão colocar lá o presidente dele, os senadores dele, os deputados federais dele, eles vão agir na política, porque a democracia permite isso, coisa que nós não temos moral nenhuma de fazer isso de forma inversa no Oriente Médio, em países como Irã. Você não tem condição de fazer nada no Irã. Se você for para lá fazer esse tipo de loucura lá, meu irmão, se você abrir a boca para dizer que é cristão, é só questão de morte para você ser executado. E também assim, né? Se você for para o Iraque, tá entendendo? Para a Líbia, né? Para o Emirados Árabes, para a Cisjordânia, para a Palestina, enfim, qualquer lugar desse aí que você for, existe sim religiosidade versa. O que é religiosidade versa? Eles, muçulmanos, saírem dos países deles e vêm para aqui por conta da democracia que permite que eles venham para cá. E chega aqui, os caras ainda têm ajuda de quem? Das feministas. E que tem ajuda, as feministas têm ajuda de quem? Dos parlamentares, dos deputados, dos políticos, que vão, na verdade, potencializar o querer delas, que são, na verdade, beneficiar e, assim, maltratar o homem nas leis, sabe? Pesar para os homens cada vez mais leis. E com isso está acontecendo um desequilíbrio na taxa de natalidade, onde os homens estão se brigando, não estão tendo mais filho, não estão tendo mais filho. E quem vai ocupar esse espaço é o islamismo que está vindo aí de sapatinho de pano, né? Sapatinho de ovelha. E quando esses caras tomar, meu irmão, o Brasil inteiro, colocar os presidentes dele lá, colocar os vereadores dele lá, colocar aí o senador, o deputado federal, e que esses senadores, deputado federal, começarem a se reunir para instalar o Alcorão, né, a lei magna do islamismo lá, chamado de Sharia, aí um abraço, meu. Aí é irreversível isso aí. Aí o cristianismo se vai sentir agora na pele o que é opressão. Aí as feministas vão sentir na pele o que é opressão. Mas elas mesmas estão preparando esse caminho aí. Porque os homens praticamente estão de mãos atadas, estão de joelho, porque não conseguem mudar. Isso aí não é de um dia para o outro. E não vai mudar por agora, tá entendendo? E que Deus, irmão, continue nos abençoando.